18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas em ponto em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Alô, Cid. Boa, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Mix. Olha só, atenção, hein? Ainda tem ingressos pra você curtir um cinema na boa, na faixa, hein? Sim, hoje é sexta-feira, velho. Hoje é sexta-feira, dia de cinema. Olha aí, quem chega aí. primeiro aqui na Rádio Mix FM, Cid Soares. Não precisa buzinar não, entra só entra. Aqui na Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, você ganha aí um par de ingressos pra curtir um cineminha nesta sexta-feira. E o CI. O CI, lá onde, Cid? Manauara Shopping ou no Suma Uma Park Shopping. Então tá certo, é só buzinar não, né? Não. Entra logo. Entra, não buzina não, velho. Vem aí. 6 e 1. 18 horas. Só começando com os destaques do programa 18 horas de hoje. Lula vai a Parintins e inaugura a interligação ao Linhão de Tucuruí. E você vai conferir todos os bastidores dessa viagem presidencial ao Amazonas. Hospital 28 de agosto tomado pela sujeira com atraso no pagamento do pessoal da limpeza. Defensoria Pública do Estado vai realizar mutirão de atendimentos com oferta gratuita de 300 exames de DNA. E vamos dar também as dicas culturais para este fim de semana. Agora 6 horas e 1 minuto, você está no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com você nesta sexta, hein? Até às 7 da noite, trazendo a informação, trazendo os destaques do dia, em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é sexta, 4 de agosto de 2023, é o ano no ar, 18 horas. 18 horas. Bom, hoje foi dia de festa lá em Parintins, com a presença do presidente Lula e comitiva na ilha Tupinabarana. A cidade parou para acompanhar Lula, que foi à capital do Boi-Bumbá, inaugurar a interligação do município ao Sistema Interligado Nacional, conhecido como Linhão de Tucuruí, Cid. Pois é, e essa solenidade foi na Praça Digital, centro da ilha Tupinabarana, né? Centro de Parintins. Lula também relançou o programa federal Luz para Todos aqui no Amazonas. Olha só, com a interligação, o sistema fornecerá agora energia mais barata para as comunidades localizadas na margem direita do rio Amazonas, que antes estavam isoladas e dependiam de termoelétricas em operação há 57 anos, que foram substituídas pela subestação e a interligação ao Sistema Interligado Nacional por meio da cidade de Oriximiná, no Pará. A nova subestação de energia elétrica em operação desde o 15 de junho faz parte do programa Energias da Amazônia. Nesse período, segundo a concessionária Amazonas Energia, a capacidade de fornecimento dobrou de 40 para 80 megawatts. Empresários e microempreendedores, já registraram ganhos financeiros e prospectam faturamento aí maior com a estabilidade da energia. A solenidade de hoje teve a participação da elite da política do Amazonas. Prestigiaram o evento o governador Wilson Lima, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, os deputados federais Sidney Leite, Saulo Viana, Dail Filho, o prefeito de Parintins, Ubi Garcia, e ainda vários deputados estaduais. Lula conseguiu colocar no mesmo palanque pela primeira vez juntos aí Wilson Lima e Eduardo Braga, Cid. Pois é, isso é bem significativo, né? A segurança do presidente Lula foi reforçada após a prisão do fazendeiro Arilson Strapasson lá no Pará, que ameaçou matar o presidente durante sua viagem ao Pará neste fim de semana. Mesmo em Parintins, onde Lula teve 82% dos votos, foi montado um rigoroso controle do público por conta de ameaças ao presidente. Nesta terceira visita de Lula a Parintins, hoje não teve recepção no aeroporto. O local foi isolado por terra e também pelo ar. E o espaço aéreo ficou fechado até o presidente deixar a ilha. E no centro de Parintins também teve um rigoroso controle de público. A segurança do presidente explicou que Lula está sob ameaça de morte e que todos os protocolos de segurança estão sendo aplicados para evitar qualquer incidente. E quem acompanhou toda essa movimentação da comitiva presidencial lá em Parintins é o repórter André Meirelles, que está aqui conosco ao vivo, começando mais uma vez conosco às 18 horas. André, boa noite. Enfim, Parintins está interligado ao Sistema Nacional
o que já era esperado há algum tempo. Acabaram-se aí os problemas de energia na Ilha da Magia, hein, André? O que você acha? O que você tem para nós? Olha, foi o que anunciou o presidente Lula ainda nesta sexta-feira. Muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão. Boa noite também a você que nos acompanha ao vivo aqui. Olha só, olha nessa fase, né, o presidente aí falou que vai beneficiar até 500 mil famílias até 2026. Segundo o presidente, o programa, que é o programa Luz para Todos, leva a energia elétrica à população rural, em especial no norte do país e em regiões remotas da Amazônia Legal. E além da comitiva presidencial, o relançamento contou também com a presença do ministro Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energias, e políticos aqui do estado do Amazonas e também do município de Parintins. Esse programa, que foi lançado pelo presidente em 2003, tem como objetivo aí garantir a erradiação da pobreza energética, né, e o desenvolvimento social e econômico. E também, durante ali o discurso, o presidente lembrou que na semana que vem ele participa da Cúpula da Amazônia, lá em Belém, que reunirá os presidentes dos 8 países amazônicos para discutir uma política conjunta de desenvolvimento sustentável para a região. Durante a cerimônia foi anunciado a interligação dos municípios de Parintins, Itacoatiara e Juruti, que são os municípios do estado do Pará também, ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, e houve também a assinatura de ordem de serviço do União entre Manaus e Boa Vista nessa nova etapa. E o desafio é construir políticas de universalização do acesso e uso da energia elétrica ainda mais justas e inclusivas, né? Essa foi uma das falas. E antes da cerimônia, o Lula ele publicou em suas redes sociais que essa fase foca levar a energia elétrica para populações remotas da Amazônia, com respeito à cultura indígena, quilombola e comunidades tradicionais, que desde 2003 ele fala aí que mais de 3 milhões e 600 mil famílias foram beneficiadas, atingindo aí mais de 17 milhões de pessoas, isso em todo o país. O presidente também afirma que a meta é iluminar não só ali, né, o município de Parintins, mas os 4 cantos do Brasil. Cid, Carlão. Pois é, mas nem tudo foi festa, né? Que história é essa que o governador Wilson Lima foi vaiado? Rolou isso mesmo? Olha só, lá uns vaiaram, né? Houve aplausos, outros vaiaram. Aí teve uma pequena confusão que entrou o governador Wilson Lima e houve uma vaia, mas houve aplausos. E logo após, o presidente que estava sentado se levantou, ficou do lado ali do governador Wilson Lima e começaram a aplaudir e gritaram Lula, 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 entendeu? Então houve essa vaia sim ao governador, né? O Wilson Lima foi vaiado, mas aí o presidente Lula se levantou, ficou do lado dele e aí aplaudiram e falaram o nome de Lula várias vezes, né? Mas mesmo assim, ele discursou sobre a interligação dos municípios ao sistema de energia. Vamos ouvir o que disse o governador Wilson Lima. Mais de 100 mil pessoas, após décadas de espera, finalmente vai ter acesso ao serviço de energia elétrica de qualidade. Todo mundo sabe da ligação que eu tenho ao município de Parintins. Venho aqui desde a minha juventude e sei que o sonho do povo era ver o desligamento total daquela velha e barulhenta térmica lá na Avenida das Nações, aqui no centro da cidade. A interligação de Parintins ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, por meio do Leão de Tucuruí, representa o fim dos apagões. E por muitas vezes nós acompanhamos situações aqui em Parintins que, presidente, nunca mais se repetirão nesse município. Município que é a capital do folclore brasileiro. Município em que nós temos garantido e caprichoso entram na arena para reforçar a nossa identidade, as nossas raízes culturais. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, que participou também dessa cerimônia da visita do presidente Lula em Parintins hoje pela manhã. E teve também o discurso do senador Omar Aziz, a tão sonhada orla de Parintins. O senador disse que agora essa orla consegue avançar, né, que teve um problema aí, ele falou que teve um problema na gestão passada, mas que só vai conseguir avançar agora com a gestão do presidente Lula. Vamos ouvir aí Omar Aziz. Bem,
Na viagem que nós estávamos fazendo de Brasília para Parintins, prefeito Bigacia, eu falei ao presidente a dificuldade que nós tivemos nos últimos 3 anos para aprovar uma emenda de 60 milhões, que é para conter a orla e fazer da orla de Parintins a mais bonita do Amazonas. Disse, presidente, tudo era dificultado para a gente. Agora, com o seu governo, nós conseguimos avançar com esse projeto. E é lógico que os 60 milhões que dava para fazer a obra há 3 anos atrás, com a inflação, com o crescimento dos preços, muito não vai se poder se fazer. Pedi ao presidente que, se fosse possível, nos ajudasse com um pouco mais. E quem não pede, não recebe. E nós pedimos. 18 horas. Essa foi a fala, então, do senador Omar Aziz, que falou aí, discursou aí também lá em Parintins. Outro também que esteve ali, o senador Eduardo Braga, ele falou sobre a entrega, do leão de Tucuruí, que é a interligação de Parintins e Itacoatiara no Amazonas e Juruti no Pará ao Sistema Interligado Nacional. Que ele fez esse discurso aí durante também a participação do presidente Lula. Vamos ouvir aí Eduardo Braga. Há 20 anos atrás, presidente, nós sonhamos um dia Parintins ficar livre dos grupos geradores, do racionamento e da dependência da limitação da energia elétrica. E hoje, governador Wilson Lima, quis Deus que o senhor estivesse aqui 20 anos depois, ao lado do presidente Lula, para entregar com o ministro Alexandre Silveira este sonho para o povo de Parintins. O leão de Tucuruí, presidente, está pronto e o povo de Parintins ganha a liberdade da limitação da energia elétrica. 18 horas. Choveu aí, então, o Eduardo Braga, falou aí, discursou também na cerimônia que participou o presidente Lula hoje, no município de Parintins. Olha, um outro decreto assinado pelo presidente Lula hoje trata das possibilidades de intercâmbio de energia elétrica com países que fazem fronteira com o Brasil. Atualmente, aqui o país realiza intercâmbios internacionais com a Argentina e o Uruguai, além do Paraguai, por meio da usina hidrelétrica de Itaipu. O presidente começou hoje o discurso, se desculpando aí por não ter atendido os apoiadores que, assim que ele chegou no aeroporto, tinha vários apoiadores ali no local, então ele começou o discurso se desculpando porque ele desceu do avião e foi direto para um carro blindado até o local onde ele faria discursos. Vamos ouvir aí a fala do presidente Lula. E agradecer, eu quero pedir desculpas ao povo de Parintins. Desculpa por uma coisa muito simples. A gente demora muito para vir numa cidade do interior. A gente demora muito. Havia 20 anos que eu não vim aqui. Eu desço no aeroporto, me colocam dentro de um carro blindado, vidro, fumê, tinha isso no filme. Eu não consigo ver ninguém e ninguém consegue me ver. Mulheres, homens e crianças na rua fazendo um sacrifício enorme para olhar se conseguir enxergar gente. E eu dentro de um carro como se estivesse dentro de um presídio. Eu quero pedir desculpas a vocês de coração. Isso não se repetirá. 18 horas. O presidente Lula também falou sobre o que acabou aí com a miséria, com a fome no país na primeira vez que ele foi eleito, e também alfinetou o ex-presidente Bolsonaro. Ele falou também sobre golpes, falou o golpe da ex-presidente Dilma, e que voltou para tirar quem ele chama de genocida, que foi o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ouvir a fala dele. Nós conseguimos acabar com a fome no país. Lamentavelmente, depois que deram o golpe na presidenta Dilma Rousseff, porque inventaram uma mentira para tirar ela da presidência da República, esse país desandou.
Esse país andou para trás até eleger um genocida responsável por quase 700 mil mortes nesse país. E eu votei porque eu tinha consciência que eu poderia derrotá-lo. Votei porque eu tinha consciência da relação que eu tenho com o povo brasileiro. E votei outra vez para recuperar a dignidade de homens e mulheres deste país. Para fazer uma luta mundial contra a desigualdade. 18 horas. Essa fala que você ouviu foi o discurso do presidente Lula, que esteve hoje em Parintins para relançar o programa Luz para Todos. E ele encerrou aí o discurso também falando das promessas que ele ainda falta cumprir até o final do mandato dele, e também disse que quer voltar aí em 2024, 2026 também no município de Parintins, quer se reeleger. E também o presidente falou, além das promessas, ele destacou bastante ali sobre a educação. E mais uma vez nessa fala dele, falando sobre a educação, ele volta a alfinetar o ex-presidente Bolsonaro, que ele chamou aí que durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro foi uma tempestade que passou, e agora ele veio aí para fazer com que a educação venha melhorar tanto lá no município de Parintins como em todo o país. Vamos acompanhar. Nós vamos melhorar a qualidade do ensino fundamental com escola de tempo integral para as nossas crianças. Nós vamos fazer mais universidades. Nós vamos fazer mais institutos federais. Porque não tem um país na história da humanidade que se desenvolveu sem antes investir na educação. Nós tivemos uma tempestade que passou por esse país, que dizia que queria educação familiar dentro de casa, escola em casa. E nós queremos escola pública de qualidade, da creche à universidade. 18 horas. A gente ouviu então a fala do presidente Lula, que participou hoje de uma cerimônia que teve lá no município de Parintins, e a visita dele a Parintins marcou o início de uma série de compromissos que está acontecendo aqui na região norte do país, onde ele também se prepara aí para a participação na cúpula da Amazônia em Belém, evento de grande relevância para as discussões sobre a preservação e também desenvolvimento sustentável da Amazônia. Cid Carlão. Valeu, André Meirelles, obrigado pelas informações. Agora são 6 horas e 18 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e no ar, 18 horas. 18 horas. Olha só, acompanhantes e pacientes do Hospital 28 de Agosto denunciam descaso na saúde pública do Amazonas. Em vídeo publicado nas redes sociais, familiares denunciam a presença de tapuru no chão do hospital. Pois essas larvas, de acordo aí com a denúncia, são de um ferimento de um paciente infectado que deveria estar no isolamento, mas está na clínica cirúrgica de observação junto com pacientes em estado grave. E o sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde atribui o caso à falta de pagamento dos trabalhadores da limpeza, que estão há 5 meses sem receber. Vamos agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. O vídeo que circula nas redes sociais foi gravado na sexta-feira passada, dentro da clínica cirúrgica de observação do Hospital 28 de Agosto. Uma mulher, acompanhante de um paciente, diz que o local está infestado de tapurus, expondo pacientes e acompanhantes ao risco de contaminação. Nós estamos aqui no CCO do 28 de agosto, onde o descaso da imundícia está demais. Até tapuru está andando no chão aqui, tem um senhor infectado com as pernas cheias de tapuru, ele é para ficar no isolamento, não aparece médico, está um caos aqui. Eu peço ao governador que tenha misericórdia dos pacientes que estão aqui, para olhar para esse pessoal, porque aqui o descaso é grande, nem limpeza tem. Caiu o tapuru. É só jogar O paciente que era para estar isolado, está no leito contaminado.
contaminando todos os outros pacientes. Tem paciente que está de barriga aberta aqui. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Estado sobre a denúncia, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. O Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde, o Sindiprive, confirmou a denúncia e disse que o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto não está recebendo o serviço de limpeza adequado devido ao atraso no pagamento dos trabalhadores do serviço geral. De acordo com a presidente do Sindiprive, Graciete Mouzinho, os profissionais da limpeza do 28 de agosto estão sem receber há 5 meses e por isso não estão mais indo ao trabalho. Os profissionais da limpeza estão com 5 meses de atraso de pagamento e eles paralisaram os serviços. Assim como também um agente de portaria estão com salários atrasados e paralisaram também por alguns minutos porque não tem condições de você trabalhar sem receber. 5 meses, 6 meses de atraso de pagamento, gente, isso é inaceitável. E sem contar que os médicos também estão com salários atrasados, os anestesistas estão também com salários atrasados e as cirurgias que estão acontecendo só é as cirurgias de urgência, porque não tem mais condições de trabalhar sem receber. A presidente da entidade pede que o governo do estado e a Secretaria de Saúde fiscalizem os contratos dos trabalhadores. Essas empresas terceirizadas fazem o que querem, não tem um pingo de respeito por esses trabalhadores. Então pedimos providência, porque essa problemática toda é ali na SES e na Cefaz, porque um joga para cima do outro, que não pagou por isso, por aquilo, que não tem documento. Então tem que haver uma fiscalização e que o Ministério Público também venha intervir, né? Mande uma equipe para dentro desses locais para fazer fiscalização, porque as condições dentro dos hospitais hoje tá caótica, tá crítica mesmo, não é só no 28 não, só em todos os hospitais. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, essa situação do 28 de agosto realmente é absurda, inconcebível e inaceitável, é claro. Não é falta de dinheiro. O Estado arrecada mais de 30 milhões de reais por ano. Só nos primeiros 5 meses foram mais de 15 bilhões. Dinheiro jorrando aí pelo ladrão e o 28 de agosto nessa situação de abandono. Jogado às traças, aos tapurus aí, como nós vimos na matéria. Trabalhadores da limpeza há 5 meses sem receber é desumano, sim. E irresponsável, Cid. Na verdade, falta gestão, né? Falta empatia aos pacientes, falta, acima de tudo, respeito às amazonenses. Quando a gente fala de dinheiro aqui, a gente não está fazendo descaso com nada. É obrigação que tem que ser cumprida, só isso. Né? A gente fala aqui da saúde há muito tempo, acho que desde o início desse programa. Ter um dos maiores hospitais de Manaus nessa situação é fato, é absolutamente vergonhoso. As autoridades deveriam ter vergonha na cara, eu sinceramente não compreendo isso. Tenha vergonha na cara e resolva essa situação. Isso não tem muito o que fazer, não. E não é falta de dinheiro, né? Não. Repetimos aí mais uma vez. Claro, falta gestão, falta vontade política para resolver uma situação que é humilhante. Humilham essas pessoas, o que é ridículo isso. Essa questão de saúde, a questão de segurança, a questão de educação é prioridade para o Estado. Não tenha dúvida. Obrigação do Estado. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 Horas. Em uma média de 470 crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento nos últimos 5 anos aqui no Amazonas. E para diminuir esses altos índices, a Defensoria Pública do Estado vai realizar mutirão de atendimento com oferta gratuita com 300 exames de DNA. Essa é mais uma edição da campanha nacional Meu Pai Tem Nome. Os agendamentos já podem ser realizados, inclusive. Esse dia, a repórter Nathalie Moraes conversou com a defensora pública Elvia Castro, que é coordenadora do projeto, e traz pra gente agora no 18 Horas os detalhes da ação. Confira com Nathalie Moraes. A Defensoria Pública do Amazonas vai realizar no próximo dia 19 de agosto mais uma edição da campanha nacional Meu Pai Tem Nome.
Essa ação é organizada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais e tem o objetivo de promover o reconhecimento da paternidade e maternidade, seja ela biológica ou socioafetiva, além de ofertar outros atendimentos na área do direito da família. Aqui em Manaus, a iniciativa vai ofertar gratuitamente 300 exames de DNA. Segundo a defensora pública Elvia Castro, coordenadora do projeto, para participar, os interessados devem realizar o agendamento prévio pelo Disque 129. No dia do evento, só serão atendidas as pessoas previamente agendadas. E o agendamento ele é feito através do Disque 129, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Serão disponibilizados 300 exames de DNA de forma gratuita e para a coleta do material genético é necessária a presença da criança, do suposto pai e da mãe, na ausência da mãe de um responsável. Segundo a defensora, um dos objetivos da ação é promover a efetivação do direito fundamental ao reconhecimento de paternidade, maternidade biológica e socioafetiva, além das questões envolvendo a parentalidade, uma vez que o reconhecimento garante ao filho a possibilidade de conviver com o pai, manter uma relação paterno-filial de amor e respeito, além das consequências lógicas da filiação, como o direito aos alimentos e as condições de herdeiro. O objetivo da ação é promover o reconhecimento da paternidade, maternidade, biológica ou socioafetiva. Então, ela é direcionada aqui público, aquelas pessoas que desejam ter sua paternidade ou maternidade reconhecida, tanto a maternidade ou paternidade biológica quanto a socioafetiva. Na ação, além da oferta dos exames de DNA, serão atendidas outras demandas, como pensão alimentícia, guarda e divórcio. A meta da Defensoria Pública do Estado é atender mais de 500 pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 26 minutos. Você está no melhor mix do Brasil e os destaques do dia. Você está conferindo até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho você vai saber aí que Manaus disputa título de cidade sul-americana do esporte. É o nosso assunto em instantes. Já para você aqui no 18 horas. Mix. 6h27, nós vamos agora com a previsão do tempo e temperatura para este fim de semana, sábado e domingo de sol, provavelmente aqui em Manaus, hein? Vamos saber os detalhes para o final de semana aí do tempo com o Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, Carlão, sabadão, né? Dia de futebol, dia de muita coisa. Dia de Flamengo. Tranquilão. De Vasco. Mas enfim, temperatura mínima 25 graus, a máxima de 35. Vai ser realmente um dia quente, teremos uma manhã de sol, com pouca nebulosidade. À tarde, sim, à tarde fica nebuloso e provavelmente chova. À noite a mesma coisa. Possibilidade de chuva, 67% de chance, 8 milímetros de chuva. A umidade relativa do ar atinge mínima de 41% e a máxima de 91%. Olha isso. E já no domingo nós teremos 25 de mínima e 35 de máxima, com sol, né, aparecendo de manhã, nuvens também, né, pancada de chuva à tarde e à noite, mesmíssima coisa. Chances de chuva é 90%. Então pode ter certeza que no domingo teremos uma chuvinha boa, ok? É isso. Mix. Olha, o Rio Negro baixou mais 9 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 26 metros e 51 centímetros acima do nível do mar. Só nesses primeiros 4 dias de agosto, o Rio Negro já baixou 29 centímetros. 18 horas. Olha, a cúpula da Amazônia na próxima semana vai reunir 15 países lá em Belém, no estado do Pará, de olho no combate ao crime organizado. Mas os debates aí, olha, que antecedem a cúpula da Amazônia começaram na sexta-feira, né? Nesta sexta-feira, no evento Diálogos Amazônicos, com a presença aí de 10 mil pessoas. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo.
Começou nesta sexta-feira em Belém, no Pará, o evento Diálogos Amazônicos. Até domingo, mais de 10 mil pessoas estarão envolvidas em diferentes debates que vão embasar a criação de políticas e estratégias para a região amazônica. São representantes de entidades, movimentos sociais, centros de pesquisa, agências governamentais do Brasil e de outros países amazônicos, além de estudantes. Os Diálogos Amazônicos são uma prévia do evento Cúpula da Amazônia, que acontece entre os dias 8 e 9 de agosto, também na capital paraense. A proposta é que essas discussões de hoje, de amanhã e de domingo sejam transformadas em relatório, que será entregue aos chefes de Estado e de governo, além de representantes dos 15 países participantes da Cúpula da Amazônia. A cúpula tem como foco a cooperação entre as nações, principalmente para o combate ao crime organizado. Além da demanda pela produção de acordo de cooperação entre as nações, estão a necessidade de estratégias de segurança e combate ao crime organizado. Para o professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, essa agenda sobre a violência na Amazônia Legal é fundamental. A Amazônia Legal tem 35 milhões de habitantes, uma população gigantesca. E é preciso debater e buscar alternativas de enfrentamento da segurança pública, né? De enfrentamento da violência, em relação à segurança pública. É preciso também exigir do Estado Nacional, dos Estados Nacionais, que instalem nas fronteiras, tanto as fronteiras secas quanto nas fronteiras úmidas, as Forças Armadas, as forças policiais, para impedir o ingresso de armas e de drogas ilícitas que estão entrando na Amazônia. O professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, lembra que o combate ao crime organizado vai além do aparelhamento das polícias. Não adianta você colocar carro de polícia, não adianta você comprar armas, não adianta você contratar mais policiais para reprimir o aviãozinho, para reprimir o usuário de drogas. Você vai enfrentar a questão da violência e das drogas na Amazônia com policiamento nas fronteiras para reduzir o ingresso de armas e drogas ilícitas na Amazônia e no território nacional, portanto, e principalmente você enfrentar os esquemas de lavagem de dinheiro. Você vai ter que combater esse crime através de inteligência, através do rastreio do dinheiro. Não adianta você ficar prendendo 1 tonelada de cocaína na beira do porto de Manaus ou na beira do porto de Belém, se estão entrando 50 toneladas atrás dessas que foram apreendidas. Segundo o informe Segurança Pública e Crime Organizado na Amazônia Legal, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2016 e 2022, houve um crescimento de 35,2% da população prisional dos estados da Amazônia Legal. A Cúpula da Amazônia, na próxima semana, será a 4ª reunião dos presidentes dos países signatários do tratado. Na véspera da cúpula, no dia 7, haverá uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores e do Meio Ambiente dos 8 países amazônicos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 33 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia. E agora nós vamos chamar Brasília. Vamos falar com o nosso correspondente nacional, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Você tem aí o ranking de quem mais fez discurso entre os deputados federais amazonenses. Olha aí, quem é o mais falante e o mais tímido, menos falante aí, se tratado de púlpito, né? Subir lá no palanque lá da Câmara Federal, Cadu. Quem se destacou no processo? Cadu, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Do programa 18 horas. Carlão, ele, né? Sempre ele, o deputado Adail Filho, do Partido Republicanos, entre os mais tímidos, né? Mais uma vez a gente volta a falar sobre o desempenho de Adail Filho como parlamentar federal.
O Adair Filho é o deputado que mais gastou dinheiro público divulgando o próprio trabalho na mídia e também nas redes sociais. Foram quase R$195 mil só no primeiro semestre. A gente falou sobre isso aqui, inclusive destacamos que ele é um dos parlamentares da bancada do Republicanos que mais paga. Ele é o líder da bancada do Republicanos, ele também é o que mais gasta dinheiro nesse sentido. No entanto, Carlão e Cid, com base nas informações públicas que estão no site da Câmara dos Deputados, o Adair Filho discursou no plenário da Câmara apenas 2 vezes, uma em fevereiro e outra agora em junho. Já o deputado mais falador, digamos assim, é o deputado federal Capitão Alberto Neto. Ele subiu na tribuna, Carlão, 61 vezes. Mas claro, como ele é vice-líder do PL na Câmara, ele falou em nome do partido para se posicionar e também para orientar os colegas sobre o voto do PL durante as votações no plenário. Esse é o trabalho dele, se posicionar sempre, né? E no grupo dos tímidos, digamos assim, Carlão e Cid, ou dos menos faladores, além de Adair Filho, como a gente disse, estão aí nessa ordem o Átila Lins e Saulo Viana, ambos aí com 4 discursos proferidos, apenas 4, tá? Sim. Fausto Júnior com 5 discursos registrados, Amon Mandel com 6 discursos na tribuna. Essa agora ele perdeu, viu? Ele vive dizendo por aí que ele é o deputado que mais produtivo, que mais faz e tal, mas em termos de discurso ele não falou muito não, então ele tá devendo essa aí pra gente. E no grupo dos mais faladores, digamos assim, o Carlão e Cid, além do Capitão Alberto Neto, estão aí também nessa ordem o Sidney Leite, com 27 discursos, e o Silas Câmara, com 25 discursos. Então, ao todo, são 134 discursos. No primeiro semestre desse ano, a bancada do Amazonas subiu 134 vezes na tribuna da Câmara para falar. Ou seja, Carlão, os 4 novatos estão muito devagar, né? Aparecendo muito pouco na tribuna. E o veterano aí, o Átila Lins, também com fraco desempenho, só falando quando para ele realmente necessário. A última vez que eu ouvi falar foi quando teve aquela conversa entre o governador e o ministro Fernando Haddad sobre a reforma tributária. Aí ele foi lá na tribuna e falou. Aí, é por isso que eu digo, ele só fala aquilo que é realmente necessário. E sua experiência aí que você tem aí, é importante a presença do parlamentar no palanque? É importante ele se posicionar, se pronunciar, Cadu? Carlão, eu fiz esse levantamento, Carlão e Cid, porque falar faz parte da atividade do parlamentar. Além de propor ideias legislativas, no caso projeto de lei complementar, aquele monte de tipos de projetos, né? Encaminhar recursos para as bases e também de fazer articulação política, tudo isso é trabalho do parlamentar. O deputado também precisa falar, precisa levar as queixas dos eleitores, dos municípios, do Estado ao conhecimento do público, no caso na Câmara dos Deputados, ao conhecimento do público do Brasil, né? E também é papel dele se posicionar diante dos fatos, das ações do governo, das decisões do Poder Judiciário, enfim, a rede social, meus amigos, não pode fazer isso pelo deputado. Se ele não se mexer, a rede social não pode fazer isso. Não dá para você pagar para enfeitar a tua rede social para dizer que você atua. A tribuna, gente, é um espaço orgânico e gratuito de debate. O parlamentar não paga para ter espaço na tribuna. É ali que a gente sabe se o deputado é uma pessoa estudada, se ele tem base no que fala, né? Se ele tem experiência e se tem carisma, né? Tudo isso se revela por meio da oratória, por isso que o discurso é tão importante. Então, se a bancada do Amazonas, esses novatos principalmente, não estão aparecendo, é por 2 motivos, ou é vergonha, timidez, ou é falta de conteúdo mesmo. Olha aí. Carlão e Cid. Bom, Cadu, eu quero ver se os deputados vão comer a bil com esse fato que a gente está vendo aqui. O governo Lula surpreendeu, né, ao cortar aí mais de 330 milhões de reais da educação básica, onde realmente deveria ter mais investimento. O que leva o executivo a fazer esse corte numa área que é tão sensível? Ô Cid, nessa hora você tem toda a razão, nessa hora não dá para ficar em cima do muro não, né? Não tem como. Ao todo o governo aí mandou cortar 332 milhões de reais do MEC, e esse corte atingiu principalmente o repasse de recursos para os estados, nas áreas da educação básica, da alfabetização, da compra de ônibus escolares, que são despesas fundamentais e que os estados precisam para garantir a educação das crianças, né? E teve também corte na área do ensino superior,
principalmente no dinheiro reservado para custear as bolsas de estudo. Vai ter muito estudante aí reclamando do não pagamento da bolsa. Então, Cid, esse corte foi uma medida do governo federal para manter o orçamento dentro do teto de gastos. Isso aí é lei. Bloquear recursos do orçamento é uma forma de evitar o furo nas contas públicas. A gente sabe disso. Se isso acontecer, pode até acabar no impeachment do presidente da República por crime de responsabilidade. Mas a questão, Cid, Carlão, é que todas as vezes que o governo precisa fazer corte, quem paga o pato é a educação. Quando não é educação, é saúde. Principalmente, né? É incrível isso. Cadu, me permita. É meio estranho, porque a fala do Lula em Parintins é exatamente que vai abrir novas faculdades, que não sei o que. Tá meio estranha essa conversa, não cabe, não tá fechando a conta. Mas enfim. A narrativa não combina, né? Não. Nesse primeiro mês, nesse primeiro trimestre aí gastou demais e agora não vai ter dinheiro para gastar pro próximo trimestre. Então foi preciso fazer corte para tentar se adequar ao teto de gasto. E a gente sabia disso, né? Que uma hora a gente ia chegar no gargalo, né? O governo aumentou o repasse para os militares, aumentou o repasse para os poderes legislativo e judiciário, elevou bastante a despesa com a Previdência, aumentou a despesa com a máquina pública, né? Então, mas quando o sapato aperta, quem está pagando o pato é sempre a educação, principalmente as crianças, a educação básica. O governo anterior, a gente sabe disso, o governo Bolsonaro, também fez diversos cortes. A gente falou sobre isso várias vezes aqui na época de Paulo Guedes. E o PT na época reclamava bastante. E agora o PT, que está neste governo, está repetindo a dose e parece seguindo a cartilha de Bolsonaro, né? Cid, Carlão. Ricardo, olha só, mal assumiu o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora é o Cristiano Zanin, e já começaram aí as articulações para quem vai assumir aí uma outra vaga, né? Que é o da ministra Rosa Weber, que está aí próxima de se aposentar, então vai aparecer mais uma cadeira aí. Então, você já tem aí, Cadu, alguns nomes aí mais falados em Brasília com a possibilidade, com perfil para assumir essa vaga, Cadu? Antes de falar, eu queria saber, eu procurei vocês na festa ontem do Cristiano Zanin, gente. Eu procurei vocês, Cid, você, Carlão. Vocês não estavam na festa, porque eu fiquei sozinho lá na festa, né? Não deu pra ir. Paguei R$900, brincadeira. Eu coloquei lá na chamada. Realmente foi uma badalação, festaça ali. Quem entrou ali teve que pagar R$900, festa para poucos e que para quem tinha dinheiro, né? Depois da festa, depois da cerimônia de posse, que foi disputadíssima, teve uma festança que parou Brasília. Então o Zanin, além de misterioso, né, da forma dele de trabalhar, ele também parece ser carismático. Agora, Carlão, tem 4 nomes aí circulando fortemente nos corredores do Palácio do Planalto. Os mais cotados são: primeiro, a desembargadora federal Simone Schreiber, do TRF da 2ª Região. Tem também o ministro da Justiça Flávio Dino. Em terceiro aí, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Bessias. O tal Bessias, lembra, gente? Sim. O Bessias, ele, se der certo pra ele vira ministro, né? Então, a Dilma, o Bessias da Dilma. Outro candidato que vem crescendo aí, correndo pelas laterais aí, é o ministro Silvio Almeida, do Direitos Humanos. Ele é advogado de carreira, um dos maiores nomes do direito no país, e negro, né? Lula pode fazer um aceno muito forte em favor da igualdade racial. Então, nesse jogo aí, tem 2 ministros aí brigando silenciosamente por essa vaga que vai ser deixada por Rosa Weber. Mas, diante de tantas especulações, o presidente Lula não deu pista alguma, Cid, Carlão, ou seja, nenhum desses aí está garantido. Sim. O que se espera, na verdade, inclusive há uma pressão muito forte para que Lula nomeie uma mulher para ficar no lugar de Rosa Weber. Mas Lula andou dizendo por aí, inclusive na festa de ontem, que dessa vez ele não vai indicar uma mulher. Isso pode ser muito ruim para ele politicamente, porque Lula foi eleito com forte apoio do público feminino. E outra, se não for nomeada outra mulher no lugar de Rosa Weber, só vai ficar uma mulher. No caso, a ministra Carmen Lúcia. Então, tomara que ele tente buscar um certo equilíbrio na composição do STF, tomara que ele mude de ideia e escolha uma mulher de fato. É um assunto que vem sendo tratado em segredo, Carlão, mas é uma questão que exige pressa. Sim. Afinal de contas, aí a ministra Rosa Weber se aposenta agora em setembro, então a correria nos bastidores já é muito grande.
E quanto a Cristiano Zanin, para a gente encerrar, Carlão e Cid, já está na mesa dele aí 10 novos processos. Tem também 364 processos que estão em andamento e mais 220 recursos que estavam sendo analisados pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski. Total aí de 594 ações na mesa dele. Rapaz, o cara tem que nascer pro direito para fazer um negócio desse, porque, olha, eu não consigo. Gente do céu. Valeu, Cadu. Menor vocação para ser ministro do STF, gente. Valeu, Cadu. Vocês. Até segunda, Forte abraço, então. querido. Até segunda. Sextou, galera. Um abraço. Vambora. Tchau. 6h44. 18 horas. Agora são 6h44. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques de hoje em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos aí saber as notícias da política local. E hoje não poderia ser diferente. Cíntia Blink está trazendo aí o que aconteceu nos bastidores da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Parintins. Boa noite, Blink. Então, fala pra gente aí o que passou pelo seu radar nessa viagem presidencial que aconteceu lá, né, na capital do folclore, como disse o governador, em Parintins. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite para você que está com a gente na 100.7. Pois é, essa inauguração da interligação em Parintins do interior do Amazonas com o Sistema Nacional de Energia, essa é a notícia, essa foi a pauta, mas vamos falar mais do que rolou aí nesses bastidores. Você já contou aí no começo, Carlão, sobre ter no mesmo palanque Eduardo Braga e Wilson Lima. Isso aí já foi um acontecimento, a gente ficou observando como é que eles se tratam naquele momento ali, como é que se encara, se há algum tipo de climão. Não consegui identificar nenhum tipo de climão, rolou uma paz, né, mas não quer dizer que há uma harmonia total entre os dois, quer dizer que foram educados um com o outro naquele momento, e o que já é muito. Mas assim, a intenção do Eduardo Braga, a gente tem que lembrar, né, ele entrou com uma série de processos contra o governador Wilson Lima, depois da campanha, tentando ganhar aí no terceiro turno, que a gente chama, mas que é por meio da justiça, o cargo de governador do Amazonas. Coisa que ele já fez antes, a gente viu ele fazer com o ex-governador José Melo, que saiu do governo cassado, né, por conta justamente aí de uma ação na justiça. Braga fez um aceno de paz em um determinado momento, quando ele desiste de um desses processos, a gente tratou disso aqui, mas também não é possível dizer que eles estão assim resolvidos com uma amizade totalmente selada. Como eu falei, no palanque os dois agiram ali com cortesia, não teve climão aparentemente, mas teve um discurso do senador Eduardo Braga que encheu o presidente Lula de elogios, depois ele encheu o prefeito de Parintins, Bi Garcia, de elogios. Sabe quem ele não elogiou? O Wilson Lima. Então a gente acaba conseguindo aí algumas informações que ficam soltas, assim, que a gente vê, opa, peraí, então não tá assim tão bem, só tá sendo cortês naquele momento. Temos que falar da vaia, né? O Wilson Lima foi alvo de uma vaia, na verdade não foi nem uma vaia, foi um coro de fora Wilson Lima. Isso rodou bastante aí as redes sociais, mesmo que você não tenha acompanhado exatamente a vinda do presidente Lula aqui, provavelmente você pode ter se deparado aí com esse vídeo, porque rodou bastante. Estavam gritando fora Wilson Lima, mas depois o presidente Lula, quando vê essa situação, vê essa vaia, enfim, toda essa manifestação, ele abraça o governador Wilson Lima e pede que as pessoas aplaudam o governador, que foi atendido por essa mesma plateia que fez aí essa manifestação. Aí a gente lembra que com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente lembra também que o Wilson Lima se posiciona como bolsonarista, como direitista e tudo mais, também aconteceu de o Wilson Lima ser vaiado, quando o então presidente era Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, no entanto, não se manifestou, preferiu não se meter nessa situação. Wilson Lima foi vaiado, problema dele, vida que segue. Já o presidente Lula teve ali uma reação diferente, né? Acolheu o governador do Amazonas. Teve ali nos bastidores correu ali que é possível que essa manifestação contrária ao governador Wilson Lima tenha partido de uma claque que atende ao prefeito Bi Garcia.
que ela que tenha puxado isso e não tenha sido algo de toda aquela plateia. Bi Garcia e Wilson Lima, a gente lembra, eles se estranham desde 2018, né? Quando o prefeito apoiou a reeleição do governador Amazonino Mendes, que era contra o governador Wilson Lima. Em 2020, o prefeito se reelegeu praticamente sem oposição. Já em 2022, ele apoiou o senador Eduardo Braga. E agora em 2024, pelo que a gente está vendo, pela forma que está caminhando, o Wilson Lima vai apoiar um candidato em Parintins e Bi Garcia terá outro candidato. Lembrando que Bi Garcia não pode se reeleger porque ele já está no segundo mandato, né? Sim. E durante o evento, o Wilson Lima falou sobre a necessidade do Brasil manter as garantias da Zona Franca de Manaus e também defendeu investimentos em infraestrutura para o maior estado da federação. Lembrou da importância das rodovias, em especial falou da BR-319. Cid Carlão. Bom, Blink, procede a informação de que o presidente Lula vem a Manaus ainda esse ano? Será? Olha, gente, como eu sempre falo, é difícil acreditar em promessa de político, né? Mas ele prometeu. Ele falou que virá a Manaus em dezembro, não falou qual a pauta, e dezembro agora desse ano. Vale lembrar que em Parintins, Lula estava em casa, né? Parintins foi uma cidade que votou em Lula aí ano passado com mais de 80% dos votos. E em Manaus essa plateia já não é tão ganha assim, porque em Manaus Lula ganhou também, mas ele venceu por pouco. Foi um pouquinho mais ali de 50% e 48%, 49% dos votos foram no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então foi praticamente um empate. Tanto que em Parintins o Lula ficou à vontade para falar sobre questões como, de vez em quando ele retorna como se ele estivesse num palanque, né? Falou sobre a Dilma levar um golpe, tudo isso. O que eu entendo que para quem ouve e não é petista ou não compactua com essa ideia, ouve com uma certa rejeição. E eu não entendo qual é a intenção do presidente quando ele traz isso novamente, porque ele acaba trazendo também uma rejeição para ele mesmo, coisa que a gente viu o Bolsonaro fazer muitas e muitas vezes. Então, tanto Bolsonaro antes como Lula agora, parece que estão num eterno palanque, estão eternamente pedindo votos. Verdade. Então, não aconteceu ainda essa transição de não, agora eu já sou o presidente, vamos daqui pra frente, né? O que eu acho que seria benéfico pra ele, mas enfim. Acho que essa transição demora 2 anos. Ou 4, né? Até vir a próxima reeleição. Até mais que 2, né? Mas, isso, então. Vamos ver se Lula virar a Manaus. Se ele vier, eu estarei lá acompanhando tudo para trazer os bastidores para você. Valeu, Cíntia Blink. Até segunda. Até segunda. Até segunda. 18 horas. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em baixa de 0,48%, cotado a R$ 4,87. Já o euro fechou o dia em alta de 0,08%, comercializado a R$ 5,36. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,72%, comercializado a R$ 142.129. E o Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 1,05% aos 119.321 pontos. Mix 18 horas. Esporte. E agora nós vamos ao giro esportivo. Vamos conferir detalhes do esporte com ele, Cid Soares. Buenas. Olha, teremos aí um fim de semana bem legal, decisivo, né, pro futebol amazonense. O Nacional encara aí o Parnaíba no domingo, jogo de volta da segunda fase. O Nassa perdeu por 2-0 na ida, portanto precisa ganhar de pelo menos 3-0 para poder passar adiante. Na fase de grupos, o Nacional disputou 7 jogos em casa e em 5 dessas partidas conseguiu marcar 2 vezes. A equipe tem um dos melhores retrospectos na Série D, com 6 vitórias em casa. Com a camisa do Nacional, o Cleiton atua aí em todos os 15 jogos que o clube disputou aqui. O atleta tem um gol marcado em 3 assistências. E a partida aí contra o Parnaíba do Piauí acontece no domingo às 3 da tarde, Estádio da Colina. O vencedor do duelo vai enfrentar o Potiguar de Mossoró do Rio Grande do Norte ou Bahia de Feira, que fazem o outro confronto da segunda fase na chave 2. Decisão após o empate de 1-1 aí com o Ferroviário Atlético Clube do Ceará no jogo de ida da segunda fase da Série D. O Princesa dos Solimões volta
todas as suas atenções para o duelo decisivo de amanhã, 4 da tarde, contra o Tubarão da Barra, que recebe a equipe amazonense no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará. Mas o Ferroviário joga com desfalque e não contará com seu principal jogador, que é o Ciel, goleador coral, como é conhecido, né? Ciel vai tá fora do jogo, portanto, e é o camisa 99, ele foi expulso aí após o apito final do jogo de ida contra o Princesa, por causa de uma confusão entre atletas dos dois clubes. Amanhã a bola rola também no Carlos Amit, aqui no Amazonas, encarando o Amazonas vai estar encarando o Aparecidense de Goiânia. Na liderança da Série C, com 28 pontos conquistados, o Amazonas busca vencer a segunda consecutiva para se manter na primeira colocação. A equipe registra 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas nos 15 jogos que foram disputados até o momento, enquanto a Aparecidense, com 17 pontos, tenta se afastar do Z4 e se aproximar da zona de classificação. Eu ia falar do Flamengo, mas eu vou deixar para um outro momento. 6h54, vambora. Mix. Hoje é sexta-feira, sextou, e a nossa agenda Mix está inclusive aí recheada de opções para todos os públicos, todos os gostos aí, eventos gratuitos inclusive para quem pretende aproveitar o fim de semana ao lado da família aí com musical infantil, hein, Cid? É verdade. Alfandinha, né? E para os papais cervejeiros tem uma feira cervejeira gratuita, e aos fãs da saudosa cantora ali tem tributo gratuito também no Centro Histórico de Manaus. Se liga nas dicas aí agora com Rodrigo Soares. Nesta sexta e sábado, a Associação Belas Artes do Amazonas apresenta no Teatro Amazonas o musical Moulin Rouge, O Amor em Vermelho, a partir das 8 da noite. O clássico, com a história ambientada no cabaré Moulin Rouge, não é recomendado para menores de 12 anos. Para quem vai conferir o espetáculo, os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas e também no site shopingressos.com. E que tal você estar com uma cervejinha no Amazonas Shopping? Aos apreciadores de cerveja artesanal, gastronomia e boa música, começa hoje mais uma edição do Amazonas Beer Festival. A feira cervejeira vai até o dia 13 de agosto na Praça de Eventos Rio Negro, sempre a partir das 4 da tarde. Hoje, a partir das 7 da noite, sobe ao palco a cantora Duda Mota. Já no sábado, às 5 da tarde, o show fica por conta de Nayara Souza, e às 7 da noite é a vez da banda oficial 80. No domingo, às 4 da tarde, terá a apresentação de Renato Santos, e às 6 da tarde, o cantor Daniel Gomes. A entrada é gratuita. Sábado é dia de rock. Com a turnê que celebra 40 anos de carreira, a banda Capital Inicial se apresenta em Manaus neste sábado. O show está programado para começar às 9 da noite no Estúdio 5 Centro de Convenções. Os poucos ingressos ainda disponíveis para os setores frontstage e alguns camarotes fechados podem ser adquiridos pelo site ingressofly.com. E para quem é fã de tatuagem, nesse sábado acontece a inauguração da Linear Tatuaria, na Avenida Pedro Teixeira, número 351, próximo ao La Salle. O evento terá flashes de tatuagem, muito chopp, burgers e música ao vivo com as bandas Reckless, Bates e Chora Cachorro. O evento tem início às 6 da tarde e a entrada é gratuita até às 8 da noite. No próximo domingo, o Teatro Amazonas terá uma manhã mágica com a apresentação do espetáculo teatral infantil O Encanto dos Madrigal, às 11 da manhã. Com inspiração livre na obra Encanto, da Disney, o espetáculo contará com as aventuras dos Madrigal, uma família com dons únicos e mágicos. O Encanto dos Madrigal é um espetáculo mágico, colorido e musical montado para agradar o público de todas as idades e toda a família. Os ingressos estão disponíveis e sendo vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas e também na internet no site shopingressos.com. A dupla Dub Dogs, formada pelos irmãos gêmeos mineiros Lucas e Marcos Schmidt, retorna a Manaus nesse domingo para comandar um sunset de música eletrônica na Casa Arraial, na Ponta Negra, zona oeste da capital. Os portões da Casa Arraial abrem a partir das 3 da tarde para o evento. Os ingressos estão à venda nas centrais Oba Ingressos e ainda pela internet no site baladaep.com. E encerrando a nossa agenda Mix, neste domingo, a Rua Barroso, no centro de Manaus, recebe mais uma edição do já tradicional evento Te Encontro na Barroso, promovido pelo Centro Cultural Casarão de Ideias e com entrada gratuita.
O Te Encontro Ana Barroso tem início às 4 da tarde e contará com 13 atrações musicais, além de 40 expositores criativos dos mais diversos segmentos de papelaria, vestuário, acessórios, gastronomia, entre outros. Um dos shows mais aguardados no evento é da banda N69, que fará um tributo à eterna cantora Rita Lee. Espero que tenha curtido as nossas dicas e eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h59, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. Esta semana veio à tona mais uma crise em hospitais do governo do Amazonas. A situação se agravou. É que muitos trabalhadores terceirizados da limpeza não estão com os salários atrasados, ou melhor, estão com os salários atrasados. Sem dinheiro, estão parando ou diminuindo os serviços de higienização nas unidades de saúde. Sem dinheiro não dá. Um vídeo feito dentro do pronto-socorro 28 de agosto denunciando a falta de higiene viralizou. A denúncia despertou uma série de outras informações que apontam para a gravidade da situação. Situação que fica ainda mais grave com o silêncio da Secretaria de Saúde. Parece que não há qualquer preocupação em dar satisfação à sociedade. Diga-se, sociedade que paga todos os custos da máquina do Estado e que, por isso, pode e deve sim exigir uma melhor gestão do dinheiro público. 18 horas. 7 em ponto, Cine finalizando mais uma edição do 18 horas até segunda. Pô, querido, até segunda, um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Você ouviu 18 horas.